Um milionário dormiu na casa de sua empregada. Queria provar que a vida dela não era tão difícil assim. Mas naquela noite, algo aconteceu que mexeu com tudo o que ele achava que sabia. E nada mais seria como antes. Luísa esfregava a mesa de centro com movimentos mecânicos enquanto lutava contra o nó que se formava em sua garganta. Como vou contar para Teresa que não podemos ir ao aniversário da tia este fim de semana? O pensamento a atormentava desde que recebera a ligação na noite anterior. O convite para visitar a irmã em Campinas havia alegrado sua filha, que raramente saía da rotina entre escola e casa. Mas a notificação do aumento do aluguel mudara tudo. Mais uma vez, sonhos simples seriam sacrificados no altar da sobrevivência. Seus olhos ardiam com lágrimas contidas, enquanto polia a superfície já reluzente. A vida parecia uma escada rolante descendo. Por mais que se esforçasse, permanecia sempre no mesmo lugar. Luísa, está tudo bem? A voz de Rafael a sobressaltou. Não percebera que ele a observava da porta do escritório. O semblante habitualmente confiante, agora marcado por uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas. Sim, senhor, respondeu automaticamente, endireitando a postura e forçando um sorriso profissional. Apenas distraída, Rafael aproximou-se, depositando a xícara de café sobre a mesa que ela acabara de limpar. Por um momento fugaz, seus olhares se encontraram. Havia algo diferente. Naquele olhar, uma conexão momentânea que transcendia a relação empregada-patrão que mantinham há anos. Você parece triste, observou ele, com uma suavidade que raramente demonstrava. A observação a pegou desprevenida. Em todos aqueles anos trabalhando em casas de pessoas ricas, Luísa havia aperfeiçoado a arte de ser invisível. Fazia parte do trabalho, estar presente sem ser notada, resolver problemas sem chamar atenção, existir nas sombras da vida alheia. Como ele havia percebido? Apenas problemas pessoais, senhor. Nada que interfira no meu trabalho. Respondeu, recuando um passo, restabelecendo a distância profissional que momentaneamente se desfizera. Rafael inclinou levemente a cabeça, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade desconcertante. Sabe, Luísa, às vezes me pergunto se cometo um erro tentando separar tão rigidamente as pessoas entre pessoal e profissional. Ele fez uma pausa, como se também estivesse surpreso com suas próprias palavras. Você trabalha aqui há quanto tempo? 4 anos? 5,5, senhor. 5 anos e meio. Ele repetiu, pensativo. Você prepara meu café todas as manhãs, organiza meus pertences mais íntimos, conhece meus hábitos melhor que qualquer amigo, e eu não sei praticamente nada sobre você. Luísa permaneceu em silêncio, desconfortável com a direção daquela conversa. Tinha aprendido, através de experiências dolorosas, que manter fronteiras claras com empregadores era essencial. Proximidade excessiva quase sempre terminava mal para pessoas na sua posição. Sua filha, qual é mesmo o nome dela? Perguntou Rafael, genuinamente tentando lembrar. Teresa, respondeu Luísa, um leve sorriso suavizando suas feições, ao mencionar a filha. Teresa. Ele sorriu de volta como se aquela pequena informação fosse uma vitória. E ela tem 15 anos. Adolescente. Deve ser desafiador. Tem seus momentos, respondeu Luísa, relaxando ligeiramente, diante do interesse aparentemente sincero. Mas ela é uma boa menina, estudiosa, responsável. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio de parede e pelos sons distantes da cidade lá fora. Rafael parecia querer dizer algo mais, mas hesitava, como se estivesse pisando em território desconhecido.
Luísa aproveitou a pausa para retomar suas tarefas, movendo-se em direção à cozinha com a postura profissional de sempre. Porém, sua mente agitava-se com perguntas. Por que aquele súbito interesse? Em 5 anos, Rafael raramente fizera perguntas pessoais além das cortesias básicas em épocas festivas. Luísa, chamou ele, fazendo-a parar à porta da cozinha. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me dizer. Ela assentiu educadamente, embora uma parte dela quisesse rir da ironia. O que diria? Que precisava de dinheiro para visitar a irmã? Que o aluguel havia aumentado além de suas possibilidades? Que sonhava com uma vida onde pequenas alegrias não fossem luxos inalcançáveis? Obrigada, senhor. Vou preparar seu almoço agora. Na cozinha, enquanto cortava legumes para o ratatouille que Rafael apreciava, Luísa tentava afastar o estranho momento que acabara de vivenciar. O patrão sempre fora educado, justo até, mas distante, como a maioria dos empregadores de sua classe social. Aquele súbito interesse em sua vida pessoal era desconcertante. Mais perturbador ainda era a forma como seu coração havia acelerado quando seus olhares se encontraram. Ridículo, repreendeu-se mentalmente. Rafael Mendes pertencia a um universo completamente diferente do seu. Era apenas seu empregador, nada mais, nada menos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Ouviu a voz de Rafael atendendo na sala e logo em seguida seus passos se aproximando da cozinha. Luísa! Ele apareceu à porta, segurando o celular contra o peito. É do escritório. Preciso resolver um problema urgente. Pode adiantar meu almoço? Terei que sair em meia hora. Claro, senhor, respondeu ela, voltando instantaneamente ao modo eficiente que caracterizava seu trabalho. Rafael permaneceu à porta por mais alguns instantes, como se quisesse dizer algo. Por fim, apenas agradeceu com um sorriso hesitante antes de voltar à sala para continuar a ligação. Enquanto finalizava a refeição, Luísa refletia sobre como pessoas como Rafael viviam em um mundo onde problemas se resumiam a questões de negócios que podiam ser resolvidos com uma ligação, uma reunião, uma transferência bancária. Que luxo deve ser, pensou, preocupar-se apenas com prazos e contratos, em vez de contas atrasadas e necessidades básicas não atendidas. Quando serviu o almoço, Rafael já estava completamente absorvido em seu laptop, respondendo e-mails enquanto falava ao telefone. O momento de conexão da manhã parecia ter sido esquecido, engolido pela rotina frenética de sua vida privilegiada. Ele mal levantou os olhos quando ela colocou o prato sobre a mesa, apenas fazendo um gesto de agradecimento com a mão livre. E assim a ordem natural das coisas se restabelecia. Patrão e empregada, cada um em seu lugar apropriado. Horas mais tarde, quando Rafael já havia saído para sua reunião, Luísa organizava o closet dele quando ouviu seu celular tocar. Era Teresa. Mãe? A voz da filha soava ansiosa. A tia Cida ligou, perguntando que horas chegamos na sexta. Você contou para ela que não vamos mais? Luísa fechou os olhos, sentindo o peso daquela conversa iminente. Ainda não, filha. Vou ligar para ela hoje à noite. Mas nós vamos, né? Você prometeu. A decepção na voz da adolescente era palpável. Teresa, aconteceram algumas coisas. Luísa hesitou, buscando as palavras certas. O aluguel aumentou e eu precisei usar o dinheiro da viagem para garantir que não teremos problemas com o senhorio. O silêncio do outro lado da linha foi mais doloroso que qualquer protesto. Entendo, disse finalmente Teresa, com uma maturidade forçada que partiu o coração de Luísa. Tudo bem, mãe. A gente vai outra hora. Prometo que vamos assim que possível, querida. Tá, preciso desligar agora. Aula de matemática. Após encerrar a ligação, Luísa permitiu-se um momento de fraqueza. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto enquanto dobrava metodicamente as camisas caras de Rafael.
Como explicar para uma adolescente que mesmo desejos modestos às vezes estavam além de seu alcance? O som da porta da frente se abrindo a sobressaltou. Rafael havia retornado mais cedo que o esperado. Rapidamente, Luísa secou o rosto e retomou sua postura profissional. Luísa, a voz dele ecoou pelo apartamento. No closet, senhor, respondeu, continuando seu trabalho com camisas e gravatas, que individualmente custavam mais que seu salário semanal. Rafael apareceu à porta, o paletó já removido e a gravata frouxa ao redor do pescoço. Havia algo diferente em sua expressão, uma determinação mesclada com nervosismo. Tenho uma proposta para você, anunciou ele, sem preâmbulos. Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Em sua experiência, propostas de patrões raramente significavam boas notícias. Frequentemente envolviam mais trabalho pelo mesmo salário ou mudanças de horário que ignoravam completamente sua vida pessoal. Que tipo de proposta, senhor? Perguntou cautelosamente. Rafael respirou fundo antes de continuar. Estou desenvolvendo um projeto, uma espécie de estudo social, digamos. Ele parecia escolher as palavras com cuidado. Quero entender melhor como vivem as pessoas comuns, pessoas que trabalham duro todos os dias, como você. Luísa ergueu uma sobrancelha, confusa com o rumo daquela conversa. E como eu poderia ajudar com isso? Quero passar uma semana vivendo como você vive. As palavras saíram apressadas, como se ele temesse perder a coragem. Em sua casa, seu bairro, seguindo sua rotina, seria uma experiência educativa para mim. A camiseta que Luísa segurava escorregou de seus dedos, caindo silenciosamente sobre o carpete macio. O senhor quer morar na minha casa? Perguntou, incerta se havia compreendido corretamente. Sim, exatamente isso. O sorriso dele oscilava entre entusiasmo e insegurança. Seria por uma semana. Claro que você seria compensada adequadamente pelo incômodo. Luísa tentou processar aquela proposta absurda. Rafael Mendes, com seus ternos italianos e carros importados, queria experimentar sua vida na periferia de São Paulo. A ideia era tão surreal que quase a fez rir. Senhor, com todo respeito, não acho que seja uma boa ideia. Por quê? Ele parecia genuinamente curioso, quase desapontado com sua resposta. Bem, ela buscou palavras diplomáticas. Minha casa é muito simples, não tem o conforto que o senhor está acostumado, e o bairro não é como aqui. Rafael fez um gesto amplo com a mão, como se tais preocupações fossem irrelevantes. Esse é exatamente o ponto, Luísa. Quero entender uma realidade diferente da minha. Ele fez uma pausa, olhando-a diretamente nos olhos. E estou disposto a pagar o equivalente a 3 meses do seu salário por esta experiência. Luísa prendeu a respiração. 3 meses de salário. O suficiente para pagar o aumento do aluguel, levar Teresa para visitar a tia em Campinas e ainda guardar uma reserva para emergências. A oferta era tentadora demais para recusar imediatamente, por mais estranha que fosse. Vou precisar pensar um pouco, senhor, disse Luísa finalmente, a mente rodando com as implicações daquela proposta inusitada. Rafael assentiu, um sorriso discreto nos lábios. Claro, entendo. Me dê sua resposta até o final do dia, respondeu, com uma segurança que parecia levemente forçada, como se temesse uma recusa definitiva. O restante da tarde transcorreu num estranho balé de olhares furtivos. Enquanto organizava a casa, Luísa sentia os olhos de Rafael, seguindo-a ocasionalmente. Não era um olhar invasivo ou desconfortável, mas atento, quase admirado. Várias vezes o flagrou, observando-a com uma expressão contemplativa que fazia seu estômago dar voltas inexplicáveis. Em seu intervalo, Luísa ligou para Teresa. Filha, surgiu uma possibilidade.
Começou hesitante em como explicar. Aquela situação surreal. Que possibilidade? Perguntou a adolescente, curiosidade evidente em sua voz. O senhor Rafael, meu patrão, ele quer fazer uma espécie de experiência social. Passar uma semana morando conosco. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma explosão de risadas incrédulas. Mãe, você tá brincando! O cara rico que vive naquela cobertura enorme quer ir para o nosso apartamento de 2 quartos, em Itaquera. Por quê? Ele diz que quer entender como vivem pessoas comuns, como num reality show. Teresa continuava rindo. E ele vai pagar quanto por essa experiência? Quando Luísa mencionou o valor, o riso de Teresa cessou abruptamente. Aceita, mãe. A resposta veio sem hesitação. A gente arruma um jeito. Vovó pode dormir comigo no quarto e ele fica com o seu. Teresa, eu não vou dar meu quarto para o patrão, protestou Luísa, embora já estivesse mentalmente reorganizando os espaços da pequena casa. Por esse valor, eu dormia até na banheira se precisasse, respondeu a adolescente pragmática. Além disso, você sempre diz que oportunidades não batem 2 vezes na mesma porta. Após desligar, Luísa ficou pensativa. Teresa tinha razão. Aquele dinheiro resolveria problemas imediatos e criaria uma pequena segurança financeira, que nunca haviam experimentado. Mas havia algo mais. Algo que não conseguia admitir nem para si mesma. Uma curiosidade sobre como seria conviver com Rafael em um contexto diferente, longe das hierarquias rígidas do apartamento luxuoso. No final da tarde, enquanto Rafael trabalhava em seu escritório, ela bateu suavemente na porta. Com licença, senhor. Sobre sua proposta, ele levantou os olhos imediatamente, abandonando os documentos que analisava. Sim, eu aceito, disse ela simplesmente. Mas tenho algumas condições. Um sorriso amplo iluminou o rosto de Rafael, transformando completamente suas feições sempre sérias. Por um momento ele pareceu quase jovial, como uma criança que recebe permissão para uma aventura. Estou ouvindo, respondeu, indicando a cadeira à sua frente. Luísa permaneceu de pé, mantendo a postura profissional. O senhor terá que seguir exatamente minha rotina, sem privilégios ou atalhos, acordar no mesmo horário, pegar transporte público, fazer as mesmas tarefas. Parece justo, concordou ele ainda sorrindo, e não pode levar cartão de crédito ou quantias grandes de dinheiro. Apenas o que uma pessoa com meu salário teria disponível. O sorriso de Rafael vacilou ligeiramente, mas ele assentiu. Tudo bem, será uma experiência autêntica. E preciso do adiantamento antes de começarmos, acrescentou ela, surpreendendo a si mesma com sua assertividade. Sem hesitar, Rafael pegou o celular, fez uma transferência bancária e mostrou a confirmação a ela. Satisfeita? Luísa sentiu uma onda de alívio ao ver o valor em sua conta. Poderia pagar o aumento do aluguel, comprar uma passagem para Campinas, talvez até aquele tênis que Teresa tanto queria. A sensação era quase tonteante. Obrigada, senhor. Podemos começar amanhã, após meu expediente. Quando voltou para casa naquela noite, Luísa encontrou Teresa e Dona Carmen ansiosas por detalhes. A adolescente tinha preparado uma lista de perguntas sobre o misterioso patrão que viria morar com elas. Ele é casado? Tem namorada? Perguntou Teresa com a curiosidade típica da idade. Teresa, que pergunta é essa? Repreendeu. Luísa, sentindo um calor inesperado subir pelo pescoço. Ué, é uma pergunta normal. Se vai morar aqui, precisamos saber quem é ele. Ele é apenas meu patrão. E não é casado, respondeu Luísa, subitamente consciente de que, apesar dos anos trabalhando para Rafael, sabia pouquíssimo sobre sua vida pessoal. Ele mantinha relacionamentos discretos, raramente trazia companhia para casa e nunca discutia sua vida amorosa. E como ele é? Bonito?
insistiu Teresa, com um sorriso travesso. É apresentável, respondeu Luísa evasivamente, evitando admitir que Rafael, com seus traços bem definidos, olhos intensos e porte atlético, era mais que apresentável. Dona Carmen, que observava a conversa com olhos perspicazes, sorriu discretamente. O importante é que ele seja educado e respeitoso, comentou a senhora. O resto é detalhe. Na manhã seguinte, Luísa chegou ao trabalho com uma pequena mala, além de sua bolsa habitual. Rafael notou imediatamente um brilho de expectativa em seu olhar. Trouxe roupas para mim? Perguntou, demonstrando uma empolgação quase infantil com aquela aventura. Algumas peças básicas que comprei ontem, confirmou ela. Suas roupas chamariam muita atenção no meu bairro. Durante todo o dia, Luísa percebeu uma mudança sutil no comportamento de Rafael. Ele a observava com mais atenção, fazendo perguntas sobre sua rotina, demonstrando um interesse genuíno que ia além da mera curiosidade sobre o experimento que fariam. Várias vezes seus olhares se cruzaram, e em cada ocasião ambos desviavam rapidamente, como adolescentes inseguros. No final da tarde, Rafael apareceu na área de serviço com uma pequena mochila. "Estou pronto", anunciou, vestindo jeans e uma camiseta branca simples, que apesar da aparência casual, ela sabia serem peças de grife caríssimas. "Quase pronto", corrigiu Luísa, entregando-lhe as roupas que comprara. "Troque-se. Ninguém no meu bairro usa roupas que custam o preço de um carro popular." Rafael pareceu momentaneamente desconcertado, mas aceitou as peças sem protestar. Quando retornou minutos depois, usando jeans de marca popular e uma camiseta sem logo, parecia uma pessoa completamente diferente. Mais acessível, menos intimidante. "Melhor?", perguntou, abrindo os braços em um gesto que pedia aprovação. Luísa assentiu, tentando ignorar como a camiseta simples destacava seus ombros largos e braços definidos. Sem o escudo de seus ternos caros, Rafael parecia estranhamente vulnerável e paradoxalmente ainda mais atraente. "Agora podemos ir. O ônibus passa em 10 minutos, disse ela pegando sua bolsa e a pequena mala. "Se perdermos, esperamos mais meia hora pelo próximo." A caminhada até o ponto foi a primeira surpresa para Rafael. O sol forte do final da tarde, o peso da mochila nas costas, a distância que para ele seria trivial em outras circunstâncias, tudo parecia amplificado. "Você faz isso todos os dias?", perguntou, tentando não demonstrar desconforto. "2 vezes por dia, na verdade. Ida e volta", respondeu ela simplesmente. O ônibus chegou lotado. Luísa entrou com a naturalidade de quem conhecia aquela rotina como a palma da mão, deslizando entre os corpos apertados. Rafael hesitou momentaneamente antes de seguir, imediatamente cercado por pessoas de todos os lados. No aperto, eles foram inevitavelmente empurrados um contra o outro. Luísa sentiu as costas pressionadas contra o peito de Rafael, seu calor e aroma penetrando seus sentidos. Era a primeira vez que estavam tão próximos fisicamente, e a intimidade forçada pelo espaço confinado criou uma tensão quase palpável entre eles. "Desculpe", murmurou ele próximo ao seu ouvido, quando uma freada brusca o fez apoiar a mão em sua cintura para manter o equilíbrio. "Tudo bem", respondeu ela, agradecendo mentalmente o barulho do motor que disfarçava o tremor em sua voz. É assim mesmo nos horários de pico. A viagem de 40 minutos pareceu simultaneamente interminável e rápida demais. Quando finalmente desceram no terminal para a baldeação, ambos pareciam aliviados e estranhamente desapontados pelo fim daquela proximidade acidental. No segundo ônibus, conseguiram lugares sentados, lado a lado. A conversa fluiu surpreendentemente fácil, como se o contexto diferente tivesse derrubado temporariamente as barreiras entre patrão e empregada. "Por que escolheu trabalhar como governanta?", perguntou Rafael em determinado momento. "Luísa",
Refletiu antes de responder. Não foi exatamente uma escolha, foi o que consegui encontrar quando Teresa tinha 5 anos e precisei de um trabalho com horário que me permitisse cuidar dela. Fez uma pausa antes de continuar. Antes disso, eu estava estudando para ser técnica em enfermagem. Nunca pensei em voltar a estudar? Pensar, eu penso. Mas entre trabalho, casa, filha e mãe idosa, ela deu de ombros. O tempo passa e os sonhos vão ficando para depois. Algo na forma como ela disse aquilo tocou Rafael profundamente. Em seu mundo, obstáculos existiam para serem superados. Sonhos eram metas a serem alcançadas com planejamento e recursos. A ideia de adiar indefinidamente um desejo por circunstâncias, além do controle, era um conceito alienígena. Após o terceiro ônibus e uma caminhada de 15 minutos por ruas cada vez menos estruturadas, chegaram finalmente ao conjunto habitacional Santa Etelvina, onde Luísa morava. "Bem-vindo ao meu mundo", disse ela, enquanto subiam por uma rua íngreme. Rafael observava tudo com fascinação. Crianças brincavam nas calçadas, vizinhos conversavam em pequenos grupos nas portas das casas, música vinha de diferentes direções. Havia uma vitalidade ali, uma sensação de comunidade que contrastava fortemente com o isolamento silencioso de seu condomínio de luxo. Pararam diante de um pequeno sobrado geminado, pintado de amarelo suave. O portão de metal tinha manchas de ferrugem, mas estava adornado com vasos de samambaias bem cuidadas. "Chegamos", anunciou Luísa, tirando as chaves da bolsa. Antes que pudesse abrir o portão, a porta da casa se abriu e uma adolescente, de cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, apareceu, seguida por uma senhora de cabelos grisalhos. "Mãe, finalmente!" exclamou a menina, antes de notar a presença de Rafael. Seus olhos se arregalaram comicamente. "Teresa, Dona Carmen, este é o senhor Rafael", apresentou Luísa com um tom que sugeria que já havia explicado a situação. "Ele vai ficar conosco por alguns dias." Teresa examinou Rafael de cima a baixo, sem disfarçar sua curiosidade, um sorriso travesso formando-se em seus lábios. "O famoso patrão!" exclamou com um entusiasmo que fez Luísa lançar-lhe um olhar de advertência. "Seja bem-vindo à nossa humilde residência." Dona Carmen, mais contida, observava a cena com olhos astutos que pareciam enxergar além das aparências. Entre, convidou a senhora. "Já preparei um café. Não é importado como o que deve estar acostumado, mas tem seu valor." Ao cruzar a soleira daquela casa simples, Rafael sentiu que estava cruzando mais que uma fronteira física. Estava entrando em um território desconhecido que desafiaria não apenas suas concepções sobre como os outros viviam, mas também suas próprias defesas cuidadosamente construídas contra conexões genuínas. A pequena sala da casa de Luísa revelou-se surpreendentemente acolhedora. Móveis simples, mas bem cuidados, algumas plantas distribuídas estrategicamente e fotografias de família emolduradas nas paredes. Rafael sentou-se no sofá enquanto Teresa o observava com uma curiosidade que não fazia questão de disfarçar. "Então você é muito rico mesmo?" perguntou a adolescente diretamente, ignorando o olhar reprovador da mãe. "Teresa!" Luísa a repreendeu, constrangida. Rafael sorriu, estranhamente à vontade com a franqueza da garota. Em seu círculo social, perguntas eram sempre cuidadosamente embaladas em camadas de polidez artificial. "Tenho uma vida confortável, sim", respondeu diplomaticamente. "E por que alguém com vida confortável quer ficar numa casa sem piscina, academia ou cinema particular?" Teresa inclinou a cabeça genuinamente intrigada. "Porque talvez existam coisas mais valiosas que não se compram", respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade daquela reflexão. Dona Carmen, que retornava da cozinha com uma bandeja de café, sorriu discretamente ao ouvir a resposta. "Palavras sábias, seu Rafael."
A senhora colocou a bandeja sobre a mesa de centro e serviu uma xícara para o convidado. O café não é importado, mas tem história. O grão vem da terra do meu irmão em Minas. Ele manda um pacote todo mês. Rafael aceitou a xícara, inalando o aroma intenso antes de tomar um gole. O sabor era surpreendentemente rico e complexo. É delicioso, elogiou sinceramente. Melhor que muitos cafés caros que já provei. Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Luísa ao observar a interação. Havia algo desarmante na forma como Rafael parecia genuinamente interessado, sem o ar de superioridade que ela esperava. Vou mostrar onde você vai ficar, anunciou ela levantando-se. Teresa, ajude a vovó com o jantar, por favor. Rafael a seguiu por um pequeno corredor até um quarto modesto nos fundos da casa. Uma cama de solteiro com colcha colorida, uma cômoda simples e uma pequena janela que dava para um quintal onde roupas secavam em um varal. Era o quartinho de costura da minha mãe, mas arrumamos para você, explicou Luísa. Não, é muito, mas é perfeito, interrompeu Rafael, tocando levemente o braço dela em um gesto espontâneo de gratidão. O breve contato enviou uma corrente elétrica pela pele de Luísa. Ela recuou instintivamente, confusa com a intensidade de sua própria reação. O banheiro é ali, indicou apressadamente, apontando para uma porta no corredor. Somos 4 pessoas e um banheiro, então. Teremos que nos organizar. Claro, sem problema, concordou ele, notando o súbito nervosismo dela, mas optando por não comentar. Durante o jantar, a conversa fluiu surpreendentemente fácil. Teresa bombardeou Rafael com perguntas sobre viagens, negócios e tecnologia, enquanto Dona Carmen contribuía com histórias do bairro e observações perspicazes sobre a vida. Rafael, por sua vez, ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas e rindo das piadas familiares como se fosse um velho amigo, não um milionário, deslocado em território estranho. Luísa observava a cena com uma mistura de fascínio e apreensão. Havia algo desconcertante na naturalidade com que Rafael se encaixava em sua mesa de jantar, conversando animadamente com sua filha, ouvindo atentamente as histórias de sua mãe, como se pertencesse ali, de alguma forma. E você, seu Rafael, não tem família? Perguntou Dona Carmen em determinado momento, com a diretividade característica dos idosos. Um breve silêncio caiu sobre a mesa. Rafael tomou um gole de água antes de responder. Meus pais faleceram quando eu era jovem. Fui criado por minha avó, que também já partiu. Não tenho irmãos. Nem esposa, namorada, insistiu a senhora, ignorando o olhar de advertência de Luísa. Rafael sorriu discretamente, seus olhos encontrando momentaneamente os de Luísa. Não, Dona Carmen, estou sozinho. Um homem bonito, bem-sucedido e sozinho? A idosa balançou a cabeça em desaprovação. Isso não está certo, precisa encontrar alguém especial. Mãe, por favor, interveio Luísa, sentindo o rosto queimar de vergonha. O que foi? Estou dizendo alguma mentira? Rebateu a senhora, com a inocência fingida dos que sabem exatamente o que estão fazendo. Teresa observava a cena com um sorriso divertido, seus olhos espertos movendo-se entre a mãe e o convidado, como quem acompanha uma partida de tênis. Particularmente interessante, após o jantar, enquanto Teresa ajudava Dona Carmen com a louça, Luísa convidou Rafael para tomar um ar na pequena varanda dos fundos. A noite estava agradavelmente fresca, e o céu, mesmo parcialmente escondido pela poluição luminosa da metrópole, exibia algumas estrelas teimosas. Desculpe pelos comentários da minha mãe, disse Luísa, encostando-se na mureta de concreto. Ela não tem filtro, não precisa se desculpar. É refrescante, na verdade, respondeu Rafael, posicionando-se ao lado dela, perto o suficiente para sentir seu perfume suave. No meu mundo, as pessoas raramente dizem o que realmente pensam. No seu mundo, repetiu Luísa pensativamente.
Parece que estamos falando de planetas diferentes, não de bairros da mesma cidade. E não estamos? Questionou ele, voltando-se para encará-la. A luz difusa que vinha da cozinha iluminava parcialmente seu rosto, criando sombras que acentuavam seus traços delicados. Às vezes me pergunto quanto de São Paulo eu realmente conheço, vivendo minha vida entre condomínios fechados, escritórios em arranha-céus e restaurantes estrelados. Luísa notou uma melancolia genuína em sua voz que não combinava com a imagem que sempre tivera dele. Você tem tudo o que muita gente sonha em ter, comentou, tentando compreender aquela tristeza inesperada. Tenho coisas, Luísa, muitas coisas. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade perturbadora. Mas sua família jantando junta, contando histórias, rindo, isso é algo que dinheiro não compra. O silêncio que se seguiu era carregado de significados, não ditos. Estavam próximos, seus braços quase se tocando na mureta estreita. Luísa podia sentir o calor emanando do corpo dele, e uma parte dela, uma parte que tentava desesperadamente ignorar, queria eliminar aquela distância mínima entre eles. Devemos acordar às 4:30 amanhã, disse finalmente, recuando um passo. O primeiro ônibus para o seu apartamento passa às 5:15. Rafael piscou como se despertasse de um transe. Tão cedo? Bem-vindo à vida real, respondeu ela com um sorriso enigmático antes de se virar para entrar na casa. No pequeno quarto improvisado, deitado em uma cama que mal acomodava seu corpo, Rafael permaneceu acordado por horas. Os sons do bairro eram completamente diferentes do silêncio asséptico de seu apartamento de luxo. Conversas distantes, música ocasional, o latido de cães, o ronronar de motores, tudo compunha uma sinfonia urbana que nunca havia realmente notado. Mas não eram os ruídos externos que o mantinham desperto. Era o modo como seu coração havia acelerado quando Luísa sorriu na varanda. Era a forma como se sentira estranhamente em casa naquela mesa de jantar apertada. Era a percepção crescente de que talvez esta experiência social tivesse motivações mais complexas do que estava disposto a admitir para si mesmo. A manhã chegou impiedosamente cedo, com o alarme soando às 4:30. Rafael levantou-se atordoado, momentaneamente confuso sobre onde estava. O chuveiro estava ocupado. Conseguia ouvir o barulho da água correndo. Saiu para o corredor e encontrou Teresa, ainda de pijamas, esfregando os olhos sonolentos. "Bom dia", murmurou a adolescente, reprimindo um bocejo. "Sempre acordo para me despedir da minha mãe." Aquele pequeno detalhe o tocou profundamente. Em seu mundo, relações familiares geralmente eram cordiais, mas distantes, marcadas por jantares ocasionais e conversas superficiais. A ideia de acordar deliberadamente para um breve momento diário de conexão era estranhamente comovente. Sua mãe é uma mulher incrível, comentou sem pensar. Teresa o observou com uma perspicácia além de sua idade. "Eu sei", respondeu simplesmente. "Mas é bom que outras pessoas percebam isso também." O banheiro se abriu e Luísa saiu, já vestida para o trabalho, o cabelo ainda úmido do banho. Ao ver Rafael e Teresa no corredor, parou momentaneamente surpresa. "Bom dia", disse, um leve rubor colorindo suas bochechas. "O banheiro está livre agora." Havia algo na visão dela assim, sem maquiagem, com roupa simples e cabelo natural, que Rafael achou inexplicavelmente mais atraente que qualquer produção elaborada das mulheres que costumava conhecer. "Você está..." começou ele sem pensar. "Estou..." perguntou ela, franzindo levemente o senho. "Pronta para mais um dia", completou rapidamente, consciente do olhar atento de Teresa. No pequeno banheiro, enquanto se preparava apressadamente, Rafael tentou reorganizar seus pensamentos. O que estava acontecendo com ele?
Em menos de 24 horas, sua relação com Luísa havia se transformado completamente. A mulher que durante anos fora apenas uma presença eficiente em segundo plano de sua vida, agora ocupava o centro de seus pensamentos. Na cozinha, uma caneca de café forte e um pão com manteiga o aguardavam na mesa. Dona Carmen já estava de pé, preparando as marmitas do dia. "Dormiu bem, seu Rafael?" perguntou a senhora, com um tom que sugeria que via mais do que deixava transparecer. "Surpreendentemente bem", respondeu ele sinceramente. Murmurou a idosa, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. "Interessante." Caminho até o ponto de ônibus foi feito em um silêncio confortável. A rua ainda estava escura, iluminada apenas por postes ocasionais e janelas já acesas em outras casas. Rafael observava o perfil de Luísa enquanto ela caminhava com passos firmes e decididos, completamente à vontade naquele ambiente que para ele era totalmente estranho. O ônibus chegou lotado, como na noite anterior. Dessa vez, porém, Rafael estava mais preparado para a experiência. Seguindo o exemplo de Luísa, moveu-se com mais desenvoltura entre os corpos apertados, encontrando um pequeno espaço para se firmar. Inevitavelmente, o balançar do veículo os aproximava fisicamente a cada curva e freada brusca. "Você faz isso todos os dias?", murmurou ele perto do ouvido dela, não como uma pergunta, mas uma constatação, carregada de admiração. "Não tenho muita escolha", respondeu Luísa, virando levemente o rosto. A proximidade era tal que seus narizes quase se tocavam. Por um breve momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Os olhares se prenderam um no outro com uma intensidade desconcertante. Foi Rafael quem quebrou o contato visual primeiro, sentindo-se estranhamente vulnerável. Quando finalmente chegaram ao terminal, ambos pareciam aliviados e simultaneamente decepcionados pelo fim daquela proximidade forçada. Enquanto esperavam o próximo ônibus, Rafael notou como outros passageiros cumprimentavam Luísa. Um aceno aqui, um sorriso ali, pequenos gestos que revelavam uma teia de conexões humanas tecidas ao longo do tempo. "Você conhece todas essas pessoas?", perguntou fascinado. "Não diria conhecer, mas quando você pega o mesmo ônibus todos os dias por anos, acaba criando uma espécie de comunidade de estranhos familiares", explicou ela com um sorriso. "Aquela senhora ali vende tapioca na feira de domingo. O rapaz de mochila azul trabalha numa gráfica perto do seu prédio. A moça de uniforme vermelho é caixa no supermercado do centro." Rafael absorveu aquela informação com um misto de surpresa e admiração. Em seu mundo hermeticamente fechado de carros, com vidros escuros e elevadores privativos, raramente tinha a oportunidade de conhecer pessoas fora de seu círculo social e profissional. "E eles sabem quem você é?", "A moça que trabalha para um ricaço no Jardim Europa", respondeu ela com um tom levemente divertido. "Provavelmente estão curiosos sobre quem é você." "E quem sou eu?", perguntou ele, genuinamente interessado na resposta. Luísa o estudou por um momento antes de responder. "Um amigo da família", foi o que disse. Ninguém acreditaria na verdade. A palavra amigo pairou entre eles carregada de significados não explorados. O que eram eles agora? Ainda patrão e empregada? Ou algo indefinível que se transformava a cada hora compartilhada? Quando chegaram ao luxuoso prédio onde Rafael morava, o porteiro olhou 2 vezes, claramente confuso, ao ver o conhecido proprietário da cobertura chegando a pé, vestindo roupas simples, ao lado da governanta. "Bom dia, senhor Rafael", cumprimentou o homem, tentando disfarçar sua surpresa. "Bom dia, Antônio", respondeu Rafael com naturalidade. "Tudo bem por aqui?" "Sim, senhor. Tudo em ordem." No elevador privativo que os levava diretamente à cobertura, Rafael notou como Luísa imediatamente reassumia sua postura profissional,
costas retas, olhos baixos, expressão neutra. A transformação era tão completa que parecia quase dolorosa de observar. Você não precisa fazer isso, disse ele suavemente. Fazer o quê? Perguntou ela, genuinamente confusa. Mudar completamente quando entramos aqui, como se... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Como se precisasse se tornar outra pessoa. Luísa olhou para ele com uma intensidade súbita que o pegou de surpresa. Não é uma escolha, Rafael, é sobrevivência. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome sem o Senhor, e a intimidade desse pequeno gesto não passou despercebida por nenhum dos dois. Quando as portas do elevador se abriram diretamente no hall da cobertura, Luísa dirigiu-se imediatamente à área de serviço para trocar de roupa e iniciar suas tarefas do dia. Rafael a seguiu, sentindo-se estranhamente deslocado em sua própria casa. E agora? Perguntou, observando-a vestir o uniforme sobre a roupa simples que usava. Agora você vai ver o que eu faço quando está no escritório ou em reuniões, respondeu ela, estendendo-lhe um avental. Hoje você é meu ajudante, lembra? As horas seguintes foram uma revelação para Rafael. Observou e tentou ajudar enquanto Luísa trabalhava metodicamente, limpando cada cômodo com uma eficiência que revelava anos de prática. Suas mãos, acostumadas apenas a teclados e documentos, rapidamente ficaram ásperas com produtos de limpeza. Não assim, instruía ela pacientemente, mostrando como limpar adequadamente as janelas enormes da sala. Movimentos circulares, depois em linha reta para não deixar marcas. A proximidade física, enquanto ela guiava suas mãos, criava momentos de tensão quase palpável entre eles. Em uma dessas ocasiões, seus dedos se entrelaçaram brevemente sobre o pano de limpeza e ambos se afastaram como se tivessem levado um choque. Desculpe, murmurou Rafael, embora não soubesse exatamente pelo que estava se desculpando. Durante a pausa para o almoço, sentaram-se na pequena copa da área de serviço para comer as marmitas que Dona Carmen havia preparado. Rafael observou como Luísa automaticamente sentou-se na cadeira mais simples, deixando para ele a mais confortável. Por que você faz isso? Perguntou repentinamente. Isso o quê? Se diminuir. Escolher sempre o menor espaço. A pior cadeira, como se não merecesse o mesmo conforto que eu. Luísa pousou o garfo lentamente, considerando a pergunta. Não percebo que faço isso. Admitiu finalmente. Acho que depois de tanto tempo trabalhando em casas de pessoas ricas, você interioriza certas expectativas. Que expectativas? De que seu lugar é nos cantos, nas sombras. De que deve ser invisível, exceto quando necessária. De que conforto é para os outros, não para você. A franqueza da resposta o atingiu como um soco. Quantas vezes ele próprio havia reforçado essas expectativas, sem jamais questionar o impacto delas? Não aqui, disse ele com firmeza. Não comigo. Algo nos olhos de Luísa se suavizou, uma vulnerabilidade raramente permitida no ambiente de trabalho. As coisas estão diferentes agora, comentou ela hesitante. Não sei bem como agir, nem eu, admitiu Rafael. Mas talvez possamos descobrir juntos. A tarde transcorreu em um ritmo mais lento, com conversas que fluíam naturalmente enquanto trabalhavam lado a lado. Rafael descobriu que Luísa adorava ler nos raros momentos livres, que sonhava em um dia conhecer o mar, que cantava no coral da igreja do bairro aos domingos. Pequenas revelações que pintavam um quadro mais complexo e fascinante da mulher que por tantos anos conhecera apenas superficialmente. Por sua vez, Rafael compartilhou histórias de sua infância solitária em internatos caros, das pressões, para assumir os negócios da família após a morte prematura dos pais, dos relacionamentos fracassados,
com mulheres que pareciam mais interessadas em seu patrimônio que em sua pessoa. "É por isso que está sozinho?" perguntou Luísa enquanto organizavam livros na biblioteca. Medo de ser valorizado apenas pelo que tem, não pelo que é? A pergunta o pegou desprevenido com sua perspicácia. Talvez, admitiu após um momento de reflexão. É difícil saber as reais intenções das pessoas quando seu nome está associado a uma fortuna. Deve ser solitário. "É?", confirmou ele, seus olhos encontrando os dela. "Mas estes dias têm sido diferentes." Um silêncio carregado de possibilidades não exploradas pairou entre eles. Luísa desviou o olhar primeiro, voltando sua atenção para os livros. "Este é seu favorito?", perguntou, segurando um exemplar gasto de O Pequeno Príncipe. "Está mais manuseado que os outros." Rafael sorriu, surpreso e tocado por ela ter notado aquele detalhe. "Era o livro que minha avó lia para mim antes de dormir. A única pessoa que realmente se importava comigo como pessoa, não como herdeiro." Impulsivamente, ele pegou o livro e o estendeu para ela. "Quero que fique com ele." Luísa arregalou os olhos, recuando um passo. "Não posso aceitar. É importante demais para você. Por isso mesmo quero que você o tenha", insistiu ele. "Alguém que nota detalhes como esse merece guardá-lo." Relutantemente, ela aceitou o livro, seus dedos roçando os dele durante a transferência. O breve contato enviou uma corrente elétrica pelo braço de Rafael, fazendo-o se perguntar como um gesto tão simples podia provocar uma reação tão intensa. No final da tarde, quando as tarefas estavam concluídas, Rafael sugeriu que saíssem para jantar antes de retornarem para a casa de Luísa. "Conheço um lugar aqui perto que você vai gostar", propôs ele, animado com a ideia. Luísa hesitou, claramente desconfortável. "Não acho que seja apropriado." "Por quê?", pressionou ele gentilmente. "Por quê?" Ela buscou as palavras certas. "Porque pessoas como eu não jantam com pessoas como você em restaurantes. Não é assim que o mundo funciona." "E se eu quiser mudar a forma como o mundo funciona?", perguntou ele, aproximando-se dela. "Pelo menos o nosso pequeno mundo?" Havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração de Luísa acelerar. Estavam perigosamente próximos agora, o espaço entre eles carregado de uma eletricidade quase palpável. "Rafael?", começou ela, sua voz pouco mais que um sussurro. O telefone tocou, quebrando o momento. Rafael fechou os olhos brevemente, frustrado pela interrupção antes de atender. Era seu assistente, informando sobre uma emergência nos negócios que exigia atenção imediata. Reunião de emergência com investidores, algo sobre flutuações no mercado e decisões que não podiam esperar. "Preciso resolver isso", disse ele após desligar, o desapontamento evidente em sua voz. "Mas voltamos para sua casa depois, certo?" Luísa assentiu, uma parte dela aliviada pela interrupção. Outra parte estranhamente desapontada. "Claro, tenho que estar lá de qualquer forma. Teresa ficará preocupada se eu não voltar." Enquanto Rafael se preparava para a reunião de emergência, vestindo um de seus impecáveis ternos, Luísa observava a transformação com fascínio e uma pontada de tristeza. O homem simples com quem passara o dia, que rira e trabalhara ao seu lado, agora dava lugar novamente ao poderoso empresário que todos conheciam. Luísa esperou no hall do luxuoso edifício empresarial, sentindo-se visivelmente deslocada entre executivos de ternos impecáveis e mulheres de tailleurs elegantes. Olhares curiosos e alguns claramente desdenhosos eram lançados em sua direção enquanto aguardava Rafael terminar sua reunião de emergência. Sentada em um sofá de couro no saguão, ela folheava distraidamente o exemplar de O Pequeno Príncipe, que Rafael lhe dera. O livro, com suas páginas amareladas e anotações ocasionais nas margens, parecia conter fragmentos da alma dele. Em uma das páginas, uma frase estava sublinhada: "É com o coração que se vê corretamente
O essencial é invisível aos olhos. Desculpe a demora. A voz de Rafael a fez levantar os olhos. Ele havia trocado o terno formal por roupas mais casuais, embora ainda assim elegantes demais para os padrões do bairro onde ela morava. "Tudo resolvido?" perguntou ela, guardando cuidadosamente o livro em sua bolsa. "O suficiente por..." "Hoje", respondeu ele com um sorriso cansado. "Vamos." No táxi a caminho da periferia, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. A cidade noturna desfilava pela janela, transformando-se gradualmente conforme deixavam os bairros nobres. Rafael observava o perfil de Luísa enquanto ela olhava pela janela, absorta em pensamentos. "No que está pensando?" perguntou finalmente. Ela virou-se, encontrando seu olhar na semi-escuridão do banco traseiro. "Em como é estranho tudo. Isso. Em como há poucos dias eu era apenas sua governanta e agora..." Ela hesitou, buscando as palavras certas. "E agora?" incentivou ele, seu coração acelerando inexplicavelmente. "Agora não sei mais exatamente o que somos", completou ela honestamente. Rafael estendeu a mão hesitantemente sobre o banco, seus dedos tocando levemente os dela. "Eu também. Não sei", admitiu, "mas estou gostando de descobrir." Luísa não retirou sua mão, permitindo aquele contato tênue que parecia simultaneamente insignificante e monumental. Quando chegaram à casa dela, foram recebidos por uma Teresa agitada. "Mãe, finalmente! Preciso da sua ajuda com esse projeto de ciências!" exclamou a adolescente, mal notando Rafael enquanto puxava Luísa para a sala, onde livros e materiais escolares estavam espalhados sobre a mesa. Dona Carmen, sentada em sua poltrona habitual, observou a cena com um sorriso discreto. "Ela está tentando construir um sistema solar em miniatura desde a tarde", explicou a idosa a Rafael. "Muito ambiciosa, minha neta." Rafael aproximou-se da mesa, observando os esboços e materiais. "Posso ajudar?" ofereceu. "Física era minha matéria favorita na escola." Teresa o olhou com ceticismo inicial que rapidamente se transformou em interesse. "Sério? Estou tendo problemas com as proporções e distâncias. Quero que seja cientificamente preciso." Por 2 horas, a sala transformou-se em um improvável laboratório. Rafael sentou-se ao lado de Teresa, explicando conceitos, fazendo cálculos, sugerindo materiais alternativos para representar os planetas. Luísa os observava trabalhar juntos, uma estranha emoção crescendo em seu peito ao ver a filha e Rafael interagindo com tanta naturalidade, rindo e debatendo ideias, como se sempre tivessem convivido. Quando Teresa finalmente foi dormir, exausta, mas satisfeita com o progresso do projeto, Luísa encontrou Rafael na pequena varanda dos fundos, olhando para o céu noturno. "Obrigada por ajudá-la", disse, juntando-se a ele na contemplação das estrelas. "Ela está empolgada com o projeto agora. Sua filha é brilhante", respondeu ele sinceramente. "Tem uma mente analítica impressionante." Puxou ao pai, comentou Luísa suavemente. Era a primeira vez que mencionava o pai de Teresa, Rafael. Hesitou, respeitando o território pessoal que ela acabara de abrir. "Vocês não estão mais juntos?" Ele faleceu quando Teresa tinha 5 anos. "Acidente de trabalho em uma construção." "Sinto muito", disse Rafael, genuinamente comovido. "Foi há muito tempo", respondeu ela, olhando para as próprias mãos. "Aprendemos a seguir em frente, Teresa e eu." Tivemos que aprender. Impulsivamente, Rafael cobriu as mãos dela com as suas. Desta vez, não havia a desculpa da escuridão do táxi ou da distração do trabalho. Estavam completamente conscientes daquele contato deliberado, daquele pequeno, mas significativo rompimento de barreiras. "Você é a pessoa mais forte que já conheci, Luísa", disse ele, sua voz pouco mais que um sussurro. Ela levantou os olhos, encontrando os dele,
A proximidade era quase dolorosa em sua intensidade. O tempo pareceu suspender-se enquanto se olhavam, o mundo ao redor desaparecendo momentaneamente. Rafael, começou ela, sua voz traindo a confusão de emoções. O que sentia? O que estamos fazendo? Não sei, respondeu ele honestamente. Só sei que pela primeira vez em muito tempo me sinto vivo, real. A confissão pairou entre eles, crua em sua sinceridade. Lentamente, como se temesse quebrar algum encanto frágil, Rafael inclinou-se em direção a ela. Seus lábios estavam a centímetros de distância quando a voz de Dona Carmen veio da porta da cozinha. Luísa, tem um telefonema para você. É da escola de Teresa. O momento quebrou-se como vidro. Luísa recuou rapidamente, um rubor intenso colorindo suas faces. Já vou, mãe, respondeu, evitando o olhar de Rafael enquanto se levantava. Sozinho na varanda, Rafael respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. O que estava acontecendo com ele? Em poucos dias, sua vida cuidadosamente estruturada havia sido completamente virada de cabeça para baixo. Não conseguia mais imaginar voltar à existência isolada e asséptica que levava antes. Quando Luísa retornou, seu semblante havia mudado. Uma preocupação evidente substituíra o rubor romântico de momentos antes. Aconteceu algo? Perguntou ele, imediatamente alerta. A coordenadora da escola quer me ver amanhã cedo? Explicou ela, sentando-se novamente, agora a uma distância segura. Algo sobre uma oportunidade para Teresa, um programa especial de matemática e ciências. Isso parece bom, não? Luísa sorriu tristemente. Essas oportunidades geralmente vêm com custos que não posso arcar. Transporte adicional, materiais, às vezes até mensalidades parciais. Ela suspirou. É cruel como funciona. Mostram um caminho melhor para nossas crianças, mas colocam obstáculos financeiros que tornam esse caminho inacessível. Rafael sentiu uma pontada no peito. Quantas oportunidades em sua própria vida ele havia tomado como garantidas? Escolas particulares caríssimas, cursos no exterior, mentores exclusivos, tudo disponível sem um segundo pensamento sobre custos. Posso ir com você amanhã? Perguntou impulsivamente. Ela o olhou com surpresa. Por quê? Para entender melhor. Ele hesitou, buscando uma explicação que não soasse condescendente ou presunçosa. Para estar ao seu lado. A honestidade simples daquela resposta a desarmou. Por um momento, a guarda que Luísa mantinha tão cuidadosamente erguida baixou-se completamente. Eu gostaria disso, admitiu suavemente. Naquela noite, deitado no pequeno quarto dos fundos, Rafael repassava mentalmente os eventos do dia. O quase beijo na varanda pulsava em sua memória com uma intensidade quase física. Estava atravessando um território completamente desconhecido, sem mapa ou bússola, guiado apenas por sentimentos que cresciam a cada hora que passava com Luísa. Pela primeira vez, permitiu-se nomear o que estava sentindo. Estava se apaixonando. A realização deveria assustá-lo. As complicações, as diferenças sociais, os obstáculos práticos eram enormes. Em vez disso, sentiu uma estranha paz, como se finalmente algo em sua vida fizesse sentido completo. A manhã chegou com sua rotina já familiar. O despertar antes do amanhecer, o banho rápido, o café compartilhado na pequena cozinha. Dessa vez, porém, havia uma energia diferente no ar. Teresa parecia especialmente animada com a reunião na escola, apesar das tentativas de Luísa de moderar suas expectativas. Mesmo que seja aquele programa avançado de matemática, não sei se poderemos... Começou Luísa cautelosamente. Mas, mãe, a professora disse que sou uma das melhores alunas que já teve. Interrompeu Teresa, o entusiasmo juvenil transbordando em cada palavra.
É uma chance de entrar em uma universidade de verdade. Luísa lançou um olhar significativo para Rafael, que compreendeu imediatamente o dilema. Como equilibrar o incentivo aos sonhos da filha com a realidade das limitações financeiras? No caminho para a escola, caminhando lado a lado pelas ruas, que começavam a ganhar vida com o nascer do sol, Rafael sentiu um impulso irresistível de pegar a mão de Luísa. Para sua surpresa, ela não resistiu, entrelaçando seus dedos aos dele em um gesto que parecia simultaneamente revolucionário e absolutamente natural. "Tenho medo", admitiu ela em voz baixa. "De quê?" "De tudo isso. Da reunião, das esperanças de Teresa, de..." Ela apertou levemente a mão dele. "De nós." A palavra nós pairou entre eles, carregada de possibilidades e incertezas. Rafael parou de caminhar, virando-se para encará-la. "Eu também tenho medo", confessou. "Mas algumas coisas valem o risco, não acha?" Seus olhares se encontraram. Uma comunicação silenciosa mais eloquente que qualquer palavra. Luísa assentiu levemente, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. "Vamos. A coordenadora nos espera", disse finalmente, retomando o caminho, mas mantendo sua mão firmemente na dele. A escola estadual Professor Milton Santos exibia os sinais típicos de uma instituição pública com poucos recursos. Pintura descascada, grades nas janelas, um pátio de concreto com rachaduras onde crianças jogavam bola antes do início das aulas. Para Rafael, era como entrar em um mundo completamente diferente das instituições de ensino privadas que frequentara. Na pequena sala da coordenação, a diretora os recebeu com uma expressão que misturava entusiasmo e preocupação. "Senhora Santos, que bom que pôde vir", cumprimentou, lançando um olhar curioso para Rafael. "Este é um amigo da família", apresentou Luísa, hesitando momentaneamente sobre como defini-lo. A coordenadora assentiu sem fazer perguntas adicionais e foi direto ao ponto. "Chamei a senhora porque Teresa foi selecionada para o programa Jovens Cientistas, uma iniciativa que identifica talentos excepcionais em escolas públicas. Sua filha tem um dom extraordinário para matemática e física, potencial para entrar nas melhores universidades. É uma oportunidade excepcional", continuou a coordenadora, seu entusiasmo temperado por uma evidente preocupação. "O programa inclui mentoria especializada, laboratórios avançados e preparação direta para os vestibulares mais concorridos do país." Luísa sentiu o coração acelerar. Era exatamente o tipo de oportunidade que sonhara para Teresa, o caminho que poderia levá-la além das limitações que ela própria enfrentara. Mas a coordenadora hesitou, confirmando o temor de Luísa de que haveria um mas. "O programa exige dedicação integral no contraturno escolar, 3 vezes por semana no centro da cidade. Há uma bolsa parcial, mas ainda existem custos com transporte, alimentação, materiais." Rafael, que até então observava em silêncio, sentiu a mão de Luísa apertar a sua involuntariamente. Compreendeu imediatamente o dilema que ela enfrentava. A oportunidade de ouro para a filha versus a impossibilidade financeira de aproveitá-la. "Quanto seria o investimento mensal, aproximadamente?" perguntou ele, surpreendendo ambas as mulheres com sua intervenção. A coordenadora ajustou os óculos, claramente curiosa sobre quem era aquele homem e qual seu papel na vida de Luísa. "Considerando todos os custos, algo em torno de 1/4 do salário mínimo por mês", respondeu ela, dirigindo-se principalmente a Luísa. "Sei que é um valor significativo para muitas famílias, mas o retorno educacional é inestimável." Luísa assentiu, um sorriso triste brincando em seus lábios. "Inestimável", pensou ela, como tantas outras coisas na vida que tinham, sim, um preço bem definido, apenas não um que ela pudesse pagar. "Quando precisamos dar uma resposta?"
Perguntou, tentando ganhar tempo para pensar em alguma solução, algum trabalho extra que pudesse assumir, alguma economia que pudesse fazer, até o final da semana, idealmente. As aulas começam no próximo mês. Ao saírem da escola, Rafael notou o silêncio pensativo de Luísa. Caminharam alguns quarteirões sem falar, ainda de mãos dadas, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Você está preocupada, observou ele finalmente, não como uma pergunta, mas uma constatação. É uma oportunidade incrível para Teresa, respondeu Luísa, seu olhar perdido na distância. Exatamente o que ela merece, o que sempre sonhei para ela. Mas ela suspirou profundamente. Mas a matemática não fecha, Rafael. Por mais que eu faça contas e contas, não consigo encaixar mais essa despesa no orçamento sem comprometer coisas essenciais. Ele parou de caminhar, virando-se para encará-la. Deixe-me ajudar, disse. Simplesmente. Luísa sentiu seu corpo enrijecer. Era exatamente o que temia. O momento em que suas realidades distintas colidiriam de forma incontornável. Por mais que seus sentimentos por Rafael tivessem crescido nos últimos dias, a ideia de aceitar dinheiro dele atingia um ponto sensível em seu orgulho. Não posso aceitar isso, respondeu firmemente. Por quê? Porque... Ela buscou as palavras certas, tentando articular o turbilhão de emoções contraditórias que sentia. Porque mudaria tudo entre nós. Porque não quero ser mais uma pessoa em sua vida que vê você como um provedor financeiro. Rafael segurou suas duas mãos nas dele, seus olhos transmitindo uma intensidade que a fez prender a respiração. Luísa, o que aconteceu entre nós nestes dias foi real. Mais real que qualquer coisa que já vivi. Sua voz estava carregada de emoção. Não estou oferecendo dinheiro, estou oferecendo parceria. Uma chance de construirmos algo juntos. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significados e possibilidades. Luísa sentiu seus olhos encherem-se de lágrimas não derramadas. Tenho medo, admitiu em um sussurro. Medo de que um dia você acorde e perceba que somos de mundos diferentes demais para dar certo. Que se arrependa. Esses dias me mostraram justamente o contrário, respondeu ele, aproximando-se mais. Mostraram que, apesar das diferenças superficiais, compartilhamos o que realmente importa: valores, sonhos, a capacidade de ver. Além das aparências, ele tocou o rosto dela suavemente, enxugando uma lágrima que escorrera. Além disso, continuou com um sorriso leve, acho que quem deveria ter medo sou eu. Afinal, você viu o desastre que estou tentando limpar uma janela. Claramente preciso de você mais do que você precisa de mim. A piada inesperada quebrou a tensão, arrancando uma risada genuína de Luísa. Era uma das coisas que a surpreendera nesses dias. A capacidade de Rafael de rir de si mesmo, de abandonar a postura séria que mantinha no trabalho. O que você está propondo exatamente? E perguntou ela quando o riso diminuiu. Primeiro, que aceitemos o programa para Teresa. Ela merece essa chance. Luísa assentiu lentamente. E depois, ele respirou fundo, como quem reúne coragem. Quero que me dê uma chance de provar que o que sinto por você é real, que podemos construir algo significativo juntos, apesar de nossas origens diferentes. O coração de Luísa batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Em poucos dias, sua vida ordenada e previsível havia sido completamente transformada. O homem à sua frente não era mais seu patrão distante, mas alguém que vira sua realidade por dentro, que conhecera sua família, que compartilhara suas dificuldades e que, inexplicavelmente, a olhava agora como se ela fosse a pessoa mais preciosa do mundo. Não será fácil, advertiu ela, embora já soubesse em seu coração qual seria sua resposta. As melhores coisas da vida raramente são, respondeu ele com um sorriso. Em um gesto deliberado que surpreendeu a ambos,
Com sua ousadia, Luísa ergueu-se ligeiramente na ponta dos pés e tocou os lábios dele com os seus. O beijo, inicialmente hesitante, aprofundou-se com uma naturalidade que parecia negar todas as barreiras sociais que deveriam separá-los. Naquele momento, eram apenas um homem e uma mulher, descobrindo juntos algo raro e precioso. Semanas depois, a vida havia encontrado um novo ritmo. Teresa prosperava no programa avançado de ciências, chegando em casa diariamente com entusiasmo renovado e histórias sobre experimentos, desafios matemáticos e novos amigos que compartilhavam suas paixões intelectuais. Sua confiança crescia visivelmente, assim como suas ambições para o futuro. Rafael não voltara a dormir em sua cobertura. Em vez disso, alugara um apartamento confortável, mas despretensioso, em um bairro de classe média, a meio caminho entre seu escritório e a casa de Luísa. Era uma espécie de território neutro, onde ambos podiam encontrar-se sem os fantasmas de suas diferenças passadas. Naquela noite especial, porém, ele a convidara para jantar em sua cobertura, a primeira vez que retornavam ali desde o início de sua transformação. Luísa ainda se sentia ligeiramente desconfortável ao entrar pelo hall principal, recebendo cumprimentos respeitosos dos mesmos porteiros que antes mal notavam sua existência. O apartamento estava diferente, mais acolhedor, menos asséptico. Rafael havia feito mudanças sutis na decoração, incorporando cores mais quentes e elementos que lembravam o estilo acolhedor da casa de Luísa. "O que achou?" perguntou ele, observando-a atentamente, enquanto ela percorria a sala com um olhar curioso. "Parece mais habitado", respondeu ela honestamente. "Menos como um showroom de decoração e mais como um lar." Ele sorriu, satisfeito com a observação. "Era exatamente o que eu queria. Um lugar onde você pudesse se sentir." Em casa, jantaram na varanda sob as estrelas e as luzes da cidade. A comida não era de um restaurante sofisticado, mas sim preparada pelo próprio Rafael. Um risoto simples que ele aprendera a fazer especialmente para a ocasião. O vinho era caro, uma concessão à sua antiga vida que Luísa permitiu sem comentários. "Tenho algo para você", disse ele quando terminaram a sobremesa. Do bolso, retirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Luísa acelerou ao reconhecer o formato típico de um estojo de joias. Quando ele a abriu, porém, não havia um anel como ela secretamente esperava e simultaneamente temia. Em vez disso, havia uma chave simples. "O que é isso?" perguntou ela confusa. "A chave da sua nova clínica de enfermagem", respondeu ele com um sorriso que iluminava seus olhos. Ou melhor, do espaço onde ela será construída. Um pequeno centro de saúde comunitário no Jardim Ângela, com uma escola técnica de enfermagem anexa. Luísa sentiu o ar escapar de seus pulmões. De todas as surpresas possíveis, aquela era a mais inesperada e a mais significativa. "Rafael, eu não entendo. Você mencionou uma vez que sonhava em terminar sua formação em enfermagem. Isso é o começo desse sonho. Não como um presente, mas como um projeto conjunto. Quero que você seja a diretora, que termine seus estudos enquanto ajuda a formar outros profissionais de saúde da comunidade." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Luísa enquanto ela absorvia o significado daquele gesto. Não era caridade ou uma demonstração de poder financeiro. Era um reconhecimento profundo de quem ela era, de seus sonhos mais íntimos, de seu desejo de contribuir. "Você realmente me vê, não é?" murmurou ela, segurando a chave, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. "Desde o primeiro dia. Só demorei tempo demais para perceber", respondeu ele, levantando-se e estendendo a mão para ela. "Vem comigo. Tem mais uma coisa que quero te mostrar." Ele a guiou até a biblioteca, onde o exemplar de O Pequeno Príncipe, que ela devolvera agora, ocupava um lugar de destaque em uma estante especial.
Ao lado do livro havia uma pequena caixa de veludo aberta, esta sim contendo um anel delicado com uma única pedra que cintilava sob a luz suave. Não estou pedindo uma resposta agora, disse Rafael, sua voz traindo a emoção que sentia. Só quero que saiba que quando estiver pronta, este anel estará esperando, assim como eu. Luísa olhou do anel para o homem à sua frente, o homem que atravessara a fronteira invisível entre seus mundos, que dormira em seu sofá simples, que conhecera sua família, que vira sua vida por dentro e que, inexplicavelmente, escolhera amá-la, não apesar das diferenças, mas com plena consciência delas. Em vez de palavras, ela simplesmente o beijou. Um beijo que continha todas as promessas que palavras não poderiam expressar adequadamente. Sob o céu estrelado de São Paulo, duas pessoas de mundos aparentemente incompatíveis haviam encontrado algo que transcendia barreiras sociais e econômicas. Haviam encontrado, um no outro, um lar.